Sim, o assunto central desse canal ainda é sobre RPGs de mesa. Mas vivemos falando sobre as influências culturais e materiais de base que serviram de inspiração para vários desses mesmos RPGs. Assim sendo, seria natural que, cedo ou tarde, a gente acabasse falando dos dois grandes mestres da filosofia chinesa. Confucionismo e Daoísmo são essenciais não só nas filosofias chinesas, como também em várias outras culturas vizinhas à China. Estas mesmas inspirações podem ser sentidas até hoje em muitas dessas sociedades, e até mesmo aqui no canal já tangenciamos esses temas várias vezes. Mas ainda assim, cabe o aviso. Essas duas filosofias são incrivelmente densas e vastas, com literalmente milênios de tradições e estudos a respeito. Portanto, tudo o que dissermos aqui é no máximo um resumo a respeito. Seriam necessárias pelo menos muito mais horas do que o que temos disponíveis aqui no momento, apenas para falar a respeito de qualquer uma delas. Mas a gente vai fazer o possível. Falemos então sobre o mais antigo dos dois sistemas. O taoísmo, ou às vezes escrito como daoísmo, se centra principalmente, como o próprio nome sugere, no Tao. E embora o próprio Tao Te Ching reconheça que o Tao não possa ser completamente definido ou explicado, uma definição aproximada estaria no próprio conceito do fluxo do Yin e Yang. Ao contrário do que muita gente imagina, não há um caráter maniqueísta de bem e mal entre esses dois conceitos. Yin e Yang dizem respeito às forças ativas e passivas diametrais da natureza e sua consequente alternância. Assim que o Sol atinge seu pico, ele começará a diminuir sua intensidade até o anoitecer, assim como a ascensão e a queda de impérios e civilizações inteiras. Este fluxo e alternância dessas influências pode ser previsto e, portanto, aproveitado por alguém que tenha tal conhecimento. Assim, esta pessoa estaria em sintonia com o Tao, o caminho que o universo segue. Contudo, esta mesma sintonia jamais seria obtida através de insistência em obtê-la, pois, conforme já dissemos, um caminho que possa ser explicado não é o caminho verdadeiro. O Tao não possui forma, e exatamente por isso ele é capaz de ser a origem de todo o universo, raciocínio esse que também faz bastante sentido quando pensado ao contrário. Assim, ser como tal significa também ser quase amorfo, liberto de conexões restritivas e punitivas em relação ao mundo, como a preocupação e o estresse. Pouquíssimas pessoas no mundo seriam sequer capazes de atingir esse nível de união com o Tao primordial. O próprio Lao Tzu teria perdido a fé na China em algum momento e simplesmente cavalgado em seu búfalo d'água em direção ao oeste. E nunca mais foi visto. Influências posteriores vindas do taoísmo seriam visíveis ainda no próprio Feng Shui e no Onmyodo japonês. Mas isso por si só já seria um assunto que valeria um vídeo inteiro. Embora o principal livro do taoísmo seja o Tao Te Ching, a tradição é bem anterior ao seu próprio autor. Lao Tzu apenas compilou o conhecimento a respeito, aliás, o próprio nome do autor também é alvo de alguma controvérsia. Alguns estudiosos dizem que ele jamais existiu apenas como uma pessoa só, algo que é sugerido pelo significado do próprio nome. Ou talvez Lao Tzu se refira a uma junta de mestres taoístas, onde na verdade o título se referiria ao de maior sabedoria dentre todos eles. Embora seja de fato contemporâneo a Lao Tzu, e inclusive tendo conhecido e conversado com ele pessoalmente, Confúcio tinha graves discordâncias em relação ao velho mestre. Aliás, um adendo. O nome Confúcio também não existe. É uma ocidentalização de Confuzu, ou simplesmente o mestre Kong. Na ocasião de seu encontro com Lao Tzu, Confúcio já era um mestre com discípulos, mas após ter voltado de seu encontro, Confúcio não falou nada durante 3 dias. Quando finalmente se pronunciou a respeito, Confúcio definiu que Lao Tzu era selvagem como um dragão, além de meu entendimento completamente. A principal discordância de Confúcio era que seu sistema filosófico se focava na ética e na sua importância na formação de indivíduos responsáveis para com o coletivo social primariamente. Isso seria alcançável através do que Confúcio chamava de Zhongzi, o indivíduo totalmente responsável para com sua sociedade, o cidadão perfeito. Confúcio diz em seus anaretos que o Zhongzi seria possível de ser criado através de incentivos e exemplos seculares, ao invés de regras e leis impostas contra a vontade do indivíduo. Em certa passagem, quando um estábulo pegou fogo, Confúcio perguntou se alguém fora ferido, sem se preocupar ou perguntar sobre os cavalos.
Os discípulos de Confúcio viram isso como uma ênfase maior no bem-estar humano do que em bens materiais. Todo esse foco no coletivo antes do individual e nos valores altruístas ao invés de dissidentes discórdias ainda pode ser sentido mesmo hoje em várias sociedades do leste asiático. Pode parecer algo muito legal de início, mas muita discussão tem se levantado se isso também não tem sido a causa de problemas sociais muito sérios, como a exploração de mão de obra chinesa e o karoshi no Japão, por exemplo. O que na verdade também é uma aplicação incorreta do que Confúcio sugeria. A ideia confuciana é um relacionamento de mão dupla, na verdade, onde a sociedade ou o organismo maior acolhe e cuida do indivíduo, e ele por sua vez se dedica e se esforça para torná-la cada vez melhor, cumprindo com seus deveres e obrigações por livre e espontânea vontade. Ou seja, no caso de uma empresa, ela também deveria cuidar e se importar majoritariamente com o bem-estar de seus funcionários, todos eles acima de tudo. O taoísmo foi a filosofia principal da dinastia Han Ocidental, que adotou como política exatamente o princípio de interferência mínima estatal na vida de seus cidadãos. O que acabou causando várias crises, na verdade, a total derrocada do sistema governamental e um caos social generalizado, até que o imperador Wu adotou o confucionismo como filosofia oficial do governo, mas o fez apenas se propagando como um governante moralista como Confúcio sugeria. O cerne de sua política, porém, era profundamente legalista, um outro sistema filosófico chinês, baseado principalmente na ideia de que a lei do Estado é soberana e deve ser respeitada acima de tudo, para que a sociedade possa se desenvolver. Sim, negando completamente o direito de qualquer um questioná-la. De toda forma, esse sistema serviu de base para todo o governo imperial da China, que só veio ser completamente extinto no século XX. Ainda há literalmente centenas de escolas filosóficas chinesas que nós não abordamos. Elas são referidas literalmente como as 100 escolas de pensamento, com 100 querendo dizer várias. Confucionismo, taoísmo, moísmo e por aí vai. Mas se você quer ver essas duas principais escolas de pensamento em conflito, uma ótima recomendação é Kung Fu Panda. Sim, embora seja uma animação americana quase que infantil, todo o atrito entre os dois mestres é profundamente oriundo de influências taoístas e confucionistas. Isso inclui todo o diálogo a respeito de controle e desprendimento. E você aí achando que o filme valia a pena só para ver um panda gordo lutando Kung Fu, né? Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Se gostaria de ver mais conteúdos como esse, diga nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal e clicar no gostei, caso tenha realmente gostado de nosso conteúdo. Apreciamos muito a sua ajuda e sinta-se livre para compartilhar esse vídeo ou qualquer outro no canal com seus amigos. E estamos ansiosos também para ouvir as suas opiniões a respeito. Diga nos comentários também qual dessas duas filosofias lhe agrada mais. Estaremos aqui, esperando a sua resposta. Até a próxima. E é claro, ótimas rolagens.